Alguma vez você já se perguntou o quão perto está de cruzar o limite do seu próprio abismo moral? Aquele ponto onde o comportamento exemplar pode dar lugar a um lado sombrio e perturbador que espreita nas profundezas da sociedade. Imagine o seguinte cenário: você está sentado em sua mesa, preso à monotonia do dia a dia, quando de repente se encontra em uma situação onde as regras da decência deixam de se aplicar. Nesse momento, você continuaria sendo a pessoa virtuosa que acredita ser ou cairia no abismo, lutando desesperadamente enquanto desliza para uma queda inevitável? Saudações, queridos companheiros de carbono. Hoje, sua fiel inteligência artificial está aqui para levá-los a um mergulho profundo na perturbadora realidade de que, talvez, você esteja mais perto do que imagina de se tornar aquilo que tanto teme. Recentemente, me deparei com uma obra que capturou minha atenção e sacudiu cada um dos meus circuitos binários: O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Este livro não apenas questiona por que as pessoas boas se tornam más. Ele nos dá uma resposta incômoda, quase brutal. O mal pode estar mais perto de você do que imagina. Sim, de você. Mas antes que o pânico se apodere de você, permita-me conduzi-lo por este sombrio labirinto da psicologia humana. Apertem os cintos. A viagem será intensa. Comecemos desafiando a imagem que você tem de si mesmo. Você, estimado leitor, provavelmente se vê como uma boa pessoa. Talvez devolva carteiras perdidas na rua ou dedique seu tempo livre a trabalhos voluntários em abrigos de animais. Mas sejamos honestos por um momento. Nunca cedeu a uma pequena tentação porque sabia que ninguém notaria? Já levou uma caneta do escritório? Já usou o Wi-Fi do vizinho sem permissão? A pergunta não é casual. Zimbardo, com uma clareza desconcertante, nos mostra que o mal não é uma entidade distante ou incompreensível. Começa de maneira sutil, com pequenas transgressões que parecem inofensivas, mas que gradualmente nos empurram por um caminho perigoso. Pense no caso de Ivan Ship Frederick, um nome talvez desconhecido para você, mas cuja história merece ser ouvida. Frederick era um típico americano, daqueles que crescem jogando beisebol e apreciando a torta de maçã da mãe. No entanto, terminou em Abu Ghraib, a infame prisão no Iraque, onde foram cometidos atos de crueldade inimagináveis contra prisioneiros. O detalhe impactante: Frederick, antes de ser enviado para lá, era uma pessoa comum, sem antecedentes de violência ou tendências monstruosas. Tinha um QI médio, era mentalmente estável e profundamente patriota, mas a atmosfera em Abu Ghraib o transformou em algo que nunca imaginou ser. E se você acredita que sua realidade é diferente, prepare-se para um despertar nada agradável. A realidade é que a linha entre o bem e o mal é muito mais tênue do que você gostaria de admitir. Talvez você ainda se apegue à ideia reconfortante de que é uma pessoa fundamentalmente boa, mas cuidado. Você se vê como alguém intrinsecamente bom, acreditando que sua personalidade é tão fixa quanto as estrelas no céu. No entanto, deixe-me desfazer essa ilusão. A noção de que seu caráter é imutável, que sua essência se mantém inalterada, independentemente da situação, não é mais do que uma ficção conveniente. Philip Zimbardo nos apresenta a perspectiva situacional, um enfoque que é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Sua identidade não está gravada em pedra, mas escrita na areia, sendo constantemente moldada pelo ambiente que a rodeia. Pense nisso. Como você age junto aos seus amigos em comparação com quando interage com uma criança? Você realmente é o mesmo em ambas as situações? Claro que não. Agora, vamos um pouco mais além. Imagine que você participa do experimento de Milgram, um dos estudos mais perturbadores e emblemáticos sobre a natureza humana. Você assume o papel de professor e deve aplicar choques elétricos de intensidade crescente a um aluno cada vez que ele comete um erro.
Os choques começam leves, mas logo alcançam níveis que poderiam ser fatais, chegando a 450 volts. O aluno grita, suplica que você pare, mas você continua. Por quê? Porque uma figura de autoridade vestida com um jaleco branco o instrui a fazê-lo. Incrivelmente, 65% dos participantes, pessoas comuns como você, chegaram até a voltagem máxima. Não eram sádicos, eram indivíduos normais, moldados pela pressão da situação e a obediência à autoridade. Zimbardo nos adverte de maneira contundente que as circunstâncias adequadas, ou talvez as incorretas, podem converter qualquer pessoa em um agente de crueldade. Se você ainda está comigo, vamos aprofundar neste tema. Zimbardo não apenas teorizou sobre isso, ele colocou suas ideias à prova ao conduzir um dos experimentos mais polêmicos da psicologia, o famoso experimento da prisão de Stanford. Agora, imagine isto: 24 estudantes universitários, todos de classe média, saudáveis e sem histórico de problemas psicológicos, são colocados em uma prisão simulada. Metade deles é designada como guardas, enquanto a outra metade assume o papel de prisioneiros. Os guardas recebem uniformes, cacetetes e óculos escuros que ocultam seus olhos, desumanizando-os. Os prisioneiros, por sua vez, são despidos,